É. Então, essa apostila que vocês receberam faz parte do segundo material que vocês vão receber lá no IFAM e você já tem também no grupo que eu coloquei, tá bom? Quem quiser impresso até aqui e pegar. Então, o nosso tema de aula aí é substâncias puras e misturas, dando continuidade à sequência de conteúdos. E também vai entrar aqui processos de separação, que eu não coloquei. Processos de separação de misturas. Certo? A gente vai falar o que é uma substância pura e o que é uma mistura, tá? Distinguir, né? O objetivo da aula é distinguir substâncias puras de misturas e também compreender algumas técnicas que nós utilizamos para separar, né, componentes, substâncias, tá? Por exemplo, água e óleo, areia e sal de cozinha, entre outras misturas, né? E conhecer o nome desses processos. Então, vamos primeiramente falar, né, sobre o que é elemento químico, para a gente ter uma base, né? Na última aula nós já falamos sobre isso daí, né, que o elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico, tá bom? Exemplo, ferro, Fe, hélio, He, cloro, Cl, por exemplo, ferro é representado por duas letras, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula, o hélio, He, e o cloro, Cl. Quando eu tenho, por exemplo, um elemento químico representado por duas letras, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula. Quando só é uma letra, né? Só ela maiúscula, por exemplo, hidrogênio. Aqui eu tenho os isótopos do hidrogênio, é o H1, H2 e H3, né? Que seria os hidrogênios de massa 1, 2 e 3, né? Que vai compor o elemento químico hidrogênio mesmo. Né? Forma o elemento hidrogênio. São chamados isótopos, né? Os elementos que têm o mesmo número de prótons. Seria o número de prótons na tabela periódica igual a 1. Tá? Nós ainda vamos estudar ainda a tabela periódica mais adiante. Certo, e o que é substância, né? Primeiro. Substância é todo tipo de matéria que apresenta características próprias. Então, nós temos várias substâncias na natureza. Nós temos a água, tá? Que é H2O, o 2 saiu lá em cima, né? Nós temos o gás oxigênio, O2. Nós temos o ácido sulfúrico, H2SO4. Nós temos a soda cáustica, NaOH. Então, nós temos milhares de substâncias na natureza, né? Muitas substâncias conhecidas. Essas substâncias, elas têm nomes, né? Elas pertencem a algum grupo, né? Ou ácidos, ou bases, ou sais, ou óxidos. Dentro dessas substâncias, nós temos aquelas chamadas simples, né? Aquelas formadas só por um mesmo elemento químico, por exemplo, aqui, ferro, oxigênio, ozônio, tá? Esse número que está em cima é embaixo, tá? O2, O3. Substância composta, aquela formada por dois ou mais elementos. No caso, a água tem hidrogênio e oxigênio, o ácido sulfúrico tem hidrogênio, enxofre, que é o S, oxigênio. Soda cáustica tem o sódio, Na, tem o oxigênio, tem o H. E mistura, o que seria uma mistura para a gente? Né? É a reunião de duas ou mais substâncias, né? Puras, chamadas de componente da mistura, certo? Então, mistura é, por exemplo, a água potável. A água que nós tomamos, ela é uma mistura, porque ela contém água, né? E os outros componentes, que são os sais dissolvidos na água, né? Então, nós temos uma mistura. Quando nós tomamos água mineral, nossa água que nós tomamos normal potável, ela é uma mistura de outras substâncias. Na verdade, nós temos mais misturas do que substâncias puras na natureza, né? O ar que nós respiramos é uma mistura de gases, né? Uma mistura gasosa, que só tem gases, por exemplo, o gás oxigênio, o nitrogênio e o argônio, né? São os três principais, mas primeiro é o nitrogênio, que tem maior abundância, 78%, né? Nós falamos do ar atmosférico, né?
nós estamos falando, né, de uma mistura gasosa, que tem nitrogênio, gás nitrogênio, em torno de 78%, aí maior quantidade, oxigênio, 21%, e argônio, né, 1%. 1%, na verdade, seria dos outros gases, né, gás carbônico, gás hidrogênio, outros gases. O mais abundante é o nitrogênio. Então, nós temos uma mistura gasosa, né? Temos vários tipos de mistura na natureza. Quando você, de manhã cedo, faz o seu café, você usa água, usa açúcar, usa o pó do café, você está realizando uma mistura, né? Então, quando eu tenho dois mais componentes. E sistema nós já vimos na aula passada, né? Que é uma porção limitada de matéria que está sendo considerada para estudo, né? Quando eu pegar uma amostra e eu vou investigar aquela amostra, eu tenho ali um sistema, né? Posso ter um sistema aberto, fechado ou isolado, como nós já vimos. E fase, toda mistura ela vai ter uma fase, que é uma porção homogênea, que só dá um único aspecto. Toda mistura nós vamos ter essa fase. E, então, esse sistema ele pode ser monofásico, quando só dá uma fase, né? Como, por exemplo, água e sal de cozinha, né? E álcool e gasolina já tem uma mistura heterogênea. Isso aqui não entra aqui. Então, por exemplo, quando eu tenho um recipiente, a água, eu vou colocar aqui álcool doméstico. Tá? Aqui eu tenho água, né? Então, você vê que o álcool se dissolve na água. Você não vê mais de uma fase, né? É uma mistura homogênea, só única, dá um único aspecto, certo? O ar atmosférico é monofásico. Se o isentar poeira, né? Parte sólida, ele é monofásico, isso é uma fase, certo? Por exemplo, nitrogênio, oxigênio, argônio, outros gases, uma fase apenas. Ninguém vai distinguir quem é nitrogênio, oxigênio, argônio. Então, a mistura de gases sempre é uma fase, tá? Gases em geral, gases misturados, sempre vai resultar num sistema homogêneo, uma mistura homogênea. Então, nós vamos ter um sistema homogêneo e nós vamos ter um sistema heterogêneo, né? Aqui, ó, água, sal de cozinha, álcool e gasolina. Aqui vai dar duas fases, tá? Aqui já entra como heterogêneo, aqui. Esse exemplo aqui. Tá? Se você pegar aqui, vamos colocar aqui, ó. Água e sal, mistura homogênea. Um único aspecto, né? Sal se dissolve na água até determinado ponto, né? Considerando, digamos, uma temperatura, digamos, de 25 graus Celsius, né? Então, essa água, esse sal, uma certa quantidade que você coloque aqui, ele vai se dissolver para essa temperatura. Mas se você colocar muito sal, vai ficar um sistema instável e uma parte vai ficar sólida no fundo, né? Aí não vai ser mais homogênea. Então, quer dizer, homo quer dizer igual, tá? Uma única fase. Mistura heterogênea é quando o sistema é heterogêneo, né? Pode ser polifásico, quando ele tem várias fases, tá bom? Então, quando a gente, por exemplo, coloca aqui água, óleo, granito, sal e areia. Então, aqui, água e óleo. O óleo fica em cima, que ele é menos denso, né? Aqui a água vai se dissolver com quem? Com sal, certo? Aí a areia ia ficar bem aqui no fundo, não aparece, mas a areia deveria estar bem aqui assim, ó, né? Uhum. Areia. Tá? Acho que esse exemplo aqui seria aquele primeiro ali, né? Deixa eu ver se... Não, não tem gasolina, é outro, veja. Areia bem no fundo. A água, e aqui água mais sal, né? Que não aparece. Então, você vê quantas fases. E a pedra de granito, o granito tem três partes que dá para a gente ver, tá? Mica, quartzo e feldspato. Então, por exemplo, se você colocar uma pedra de granito, ela vai estar bem aqui assim, com três
forma diferente. Então, você vê lá a mica, o quartzo e o feldspato. Só que tem 3 fases, né? Aí, a do sal e a água, mais uma fase. Uma fase para água e sal, que você não vê o sal na água, você vê uma mistura, né? A mica tem 3 fases, dá 4. A areia, 5. E o óleo, 6, né? Então, aqui você tem 6 fases, né? Quantos componentes? Vamos ver o que seria componente. Quando eu tenho água e sal, cada substância que participa da mistura é um componente. Aqui eu tenho água, um componente, sal, outro componente. Então, aqui eu tenho 2 componentes. Tá? 2 componentes. E aqui eu tenho, quais são os componentes dessas fases? Os componentes, água, Água, sal, sal, o óleo o óleo, e a areia. areia e o granito, né? E o granito, isso. Granito. No caso aqui, nós teríamos o granito. Só que o granito tem que ter 3 coisas lá, né? Mica, feldspato e quartzo. Quartzito. Tá? Então, eu tenho quantos componentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se a gente fosse considerar aí, né? Porque o granito Isso. tem três componentes no granito. Tá? 7 componentes aí. Certo? Aí, então, sistema homogêneo é aquele que só resulta numa fase. Toda mistura gasosa vai ser monofásico, mono, só uma fase. Se tiver 2 ou mais fases, heterogêneo, tá? Certo? Então, uma fase a gente chama de sistema monofase. 2 fases, a gente já vai dizer que é heterogêneo, né? Duas fases, quer dizer, desculpa. Uma fase apenas é um sistema monofásico. Aí, 2 fases, nós vamos chamar de bifásico, tá bom? De 2, bifásico. 3 fases, trifásico, de 3, certo? Uhum. 4 fases, tetra, de 4, né? Tetrafásico, certo? Quando a gente tem 5 ou mais, a gente chama polifásico, tá bom? Poli quer dizer vários, né? Polifásico. Tem autor que chama 4 fases de polifásico, tá bom? Certo? Então, sistema homogêneo é uma fase, é monofásico. 2 fases, bifásico, ou também pode ser difásico. 3 fases, trifásicos. 4 fases, tetrafásico. 5 fases, né? Ou mais polifásico, certo? E o que seria uma substância pura, né? Aqui é uma mistura. Você vê que nós temos mais misturas do que substâncias puras na natureza, né? A gente consegue isolar essas substâncias, né? Por exemplo, eu posso isolar o óleo da água, do sal, através de técnicas, né? Que a gente vai ver mais adiante, certo? Então, mistura é isso, a reunião de 2 ou mais substâncias. Então, por exemplo, o álcool doméstico é uma mistura, né? Dá mais um exemplo aqui. Álcool doméstico é uma mistura porque ele tem água, né? Mais álcool, mais etanol, que é o álcool, certo? Isso é uma mistura, ok? Vamos ver mais exemplo de mistura aí. Já falei do ar, né? Que nós respiramos, que é uma mistura gasosa. Assim, ligas metálicas. As ligas metálicas, elas são misturas sólidas. Tá? Então, nós temos, por exemplo, o ouro 18 quilates. O 18 quilates é uma mistura de ouro, AU, né? No caso, 75%, certo? Da liga. E cobre, CU, É, 25%.
tá? Tem também outros componentes no ouro também, o níquel, algumas coisas pequenas lá. Mas, em geral, seria ouro, AU, 75% e cobre, 25%, certo? Outra coisa, toda mistura homogênea, toda mistura que seja só uma fase, né? Nós vamos chamar isso de solução, tá bom? Solução. Toda mistura que seja homogênea. Então, nós vamos ter solução líquida. Aqui contém água, tá bom? No caso, vamos dar um exemplo aí de solução líquida aí, alguém. Nós temos um exemplo, nós temos mistura sólida, solução sólida e solução gasosa. Dá um exemplo de solução líquida aí, sem ser o álcool doméstico. Acetona é uma solução líquida? Vinagre. Bora colocar aqui o vinagre. O vinagre, ele tem duas coisas, o ácido acético e água, né? Isso. Então, ele é uma mistura homogênea, só é uma fase só, né? Você só vê uma fase. É líquida, né? Sólida, a gente pode citar o aço, por exemplo. Uma liga metálica, né? O aço, que é ferro mais carbono. Tem também o aço inoxidável, que tem níquel, cromo, né? Que evita a corrosão, né, do ferro, para durar por mais tempo. A liga. Gasosa, o ar, né? Ar que respiramos. É uma mistura gasosa. Tá bom? Nós só chamamos de solução as misturas que são homogêneas, tá bom? Só uma fase, né? Isso. Tá bom? Água e óleo não vai ser solução. Então, né? Porque vai dar duas fases. Então, a solução pode ser líquida, sólida ou gasosa. No caso, são misturas homogêneas, ok? Isso é mistura, né? As misturas podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas, né? O que seria fase para a gente? Fase é o que a gente enxerga, né? Por exemplo, se eu pegar o leite, vamos analisar o leite. Você faz um leite de manhã, né? Colocou açúcar, tal. Aí ficou tudo branquinho aqui, mas aí ficou umas gordurinhas aqui em cima, né? Macroscopicamente, a olho nu, no caso, né? Você vai dizer que o leite é homogêneo, né? A mistura é homogênea, macroscopicamente. Se você olhar, né? Macroscopicamente, né? Ele vai ser homogêneo. Uma mistura homogênea, certo? Sistema homogêneo. Mas se eu analisar microscopicamente no microscópio, né? Microscopicamente. Eu vou ver que o leite é heterogêneo. Porque a gente vai ver gorduras, né, lá em cima, né? Então vai depender. Como é que eu classifico o leite? Depende. Se eu visualizar, né, a olho nu mesmo, é homogêneo. Mas se eu levar para o microscópio, eu vou ver heterogêneo. Mas se eu olhar também bem de perto e ver, e o leite dá de eu perceber as gorduras separadas também lá, e aí vai ser heterogêneo. Ok? Então, o exemplo do leite que não pode esquecer aí. O exemplo também da mica, que você não pode esquecer, tá? Da mica, quer dizer, do granito, tá bom? Que é aquela pedra, né? Ela não é, ela é trifásica, até o granito, porque ela tem 3 fases, só o granito, né? É pegadinha de prova, às vezes. A gente coloca água e granito, aí o aluno vai dizer que são 2 fases, né? Vão ser 5, né? Vão ser 4, quer dizer. Vão ser 4, certo? Sério. Isso. Uma característica que nós temos das misturas, né? É aquela, assim, nós vamos ver uma distinção entre mistura e substância pura. O que acontece com uma substância pura? O que seria uma substância pura para vocês? Alguém fala aí. O que é uma substância pura? Substância pura? Pura. Hum, Não sei, professor. Quem é que está mais na aula aí? Como é seu nome? Paulo, Paulo. Quem está mais na aula aí também? Que pode responder para a gente aí. uma substância pura.
A gente fala assim, né? Ah, eu vou tomar essa água porque ela está pura. Mas, na verdade, ela não está pura, porque ela não é só água, ela tem os minérios dissolvidos, né? Alguns sais dissolvidos na água. Se você pegar uma água mineral e ler o rótulo, você vai ver, né? Ela contém alguns sais dissolvidos. Então, ela não é pura, ela é uma mistura. A água que tomamos, ela é uma mistura. Uma substância pura é aquela isenta de outras, só tem ela mesma, certo? Por exemplo, água destilada. Vamos dar um exemplo, que é aquela água do laboratório. A água passa por um processo de destilação, né? Aí eu obtenho a água destilada, água que não é pura, né? Ela vai ser destilada, tem um aparelho lá para destilar essa água. Então, água destilada, ou deionizada, né, também chamada, que não tem, que não tem íons, né, outros íons, sem ser o da água, ela é considerada pura, tá? É uma água em que ela vai tá sozinha ali, né? Não tem outros componentes, que é usada nos laboratórios. Aí eu posso ter também, por exemplo, no recipiente lá no laboratório, lá no frasco, quer dizer, só ácido sulfúrico, sem nenhuma outro componente. Aí ele é puro, né? Então a pureza é bem, no laboratório, as substâncias têm uma pureza bem elevada. Os medicamentos também têm purezas bem elevadas, né, de substâncias, alguns. Então, por exemplo, substância pura, ela vai ter um comportamento importante para a gente, porque quando eu aquecer essa substância, né, eu vou aumentar a temperatura, ela vai manter constante o ponto de fusão, que é a temperatura para fundir o material, para passar de sólido para líquido, né? E manter o ponto de ebulição. Eles vão ser definidos, fixos, tá bom? Não vão mudar. Então, vamos imaginar, por exemplo, aqui, uma substância que ela está no estado sólido, tá vendo? Aqui, esse gráfico aqui no eixo Y, eu tenho a temperatura, e no eixo X eu tenho o tempo, né? X e Y. Então, no tempo T1, tá vendo aqui, ó? O material estava 0 graus Celsius aqui no gráfico, no tempo T1. Esse material, abaixo de 0 graus, né? Ele estava sólido, tá vendo? Descendo aqui, ó, abaixo de zero, o material estava sólido, certo? Sólido. Aí, quando chegou na temperatura 0 graus, começou a ocorrer a fusão. O material começou a passar de sólido para líquido. A essa temperatura que não variou, ó, ficou constante, ficou zero, né? Ó. Nesse intervalo de tempo, entre T1 e T2. Isso nós chamamos de ponto de fusão, PF, ou temperatura de fusão, TF também pode ser chamado. Então, essa temperatura 0 graus mostra que eu tenho já material ainda no estado sólido e também já tenho uma parte líquida. Então, tem duas fases aqui. Eu tenho dois estados aqui, o sólido e o líquido já. Né? Já está passando de sólido para líquido. Fusão, isso é fusão. Aí eu vou aumentar a temperatura de 0 até chegar a 100, ó. Quando chegou em 100 graus, começou a ocorrer a vaporização, líquido e vapor, né? O material passou de líquido para vapor. Então, a temperatura de ebulição aqui, o ponto de ebulição, permaneceu constante nesse intervalo de tempo aqui, entre T3 e T4, né? Aqui a gente vai colocar números depois, 0, 1, 4, 6, sei lá, 7. Então, líquido e vapor, essa é a vaporização ou ebulição, né? Então, o material permaneceu constante essa temperatura nesse intervalo para ocorrer a ebulição. Aqui tem os estados líquidos e de vapor. E acima de 100 graus, ó, tudo que tiver acima de 100 vai estar tudo vapor, tá? Vapor. No caso, isso aqui seria a água, né? Quem é que tem temperatura de fusão 0 graus? A água. Só a água vai ter essa temperatura de fusão 0 graus. É uma característica da água. Outra temperatura de ebulição, 100 graus. Né? Certo? Então, se o material está abaixo de 0 graus, ele está sólido. Se a água estiver abaixo de zero, ela está sólida. Se a água estiver no intervalo de 0 a 100, ó, ela está líquida, no estado líquido, certo? Se ela estiver acima de 100 graus, ela está no estado de vapor. Aí eu posso perguntar assim,
A 50 graus Celsius, né? Se a água tiver a 50 graus Celsius, qual é o estado dela? Líquido, sólido ou gasoso? Líquido. Líquido, né? Se ela tiver a 110, ela está no estado sólido, líquido ou de vapor? Vai estar no líquido também, né? Não? Não, 110. Ah, 110, então vai estar no nível de vaporização. Vapor, vapor, tá acima de 100, ó. Até Líquido. 100, ó, tá líquido e sólido, líquido e vapor, né? Isso. Acima de 100, ó, vai estar vapor. Exatamente 100 vai estar líquido e vapor, né? Abaixo de 100, líquido. Acima de zero, né? Um pouquinho, já de zero até 100, até 100 está líquido, né? Abaixo de 100, um pouquinho. Certo? Então, por exemplo, a 50 graus, a água está líquida. A menos 10 graus Celsius, a água está sólida ou líquida? Senhor, A menos 10, a essa temperatura negativa, menos 10, está sólida ou líquida? tá sólido. Está sólida, muito bem. Está aqui embaixo, né? Está abaixo de zero, né? É que tá abaixo de Aí, zero. isso. A 0 graus está que estado? Quais são os estados que eu tenho a 0 graus? Sólido e líquido. Coexistem as E duas fases líquido, os aqui, tá? dois, isso. Então, o que caracteriza uma substância pura, pessoal, é ela apresentar temperatura, ponto de fusão, temperatura de fusão e temperatura de ebulição constantes, definidos. Qualquer gráfico que eu vá representar uma substância pura, aumentando, aquecendo essa substância, né, aumentando a temperatura, eu vou mostrar que ela é pura por causa disso. E também um outro fator é a densidade, tá? A densidade é um outro, é uma outra propriedade que a gente pode definir se a substância ela está pura também. Por exemplo, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, né? Então a gente vai ter três coisas: temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade como propriedades que definem a matéria. Tá? Por que definem matéria? Porque elas, eu consigo identificar um material sem conhecer que substância é pela temperatura de fusão e ebulição. Por exemplo, se eu recebo um líquido transparente, eu quero saber se é água, eu vou verificar quanto é a temperatura de fusão e de ebulição. Se ela fundir a 0 graus e ela entrar em ebulição a 100, eu sei que é água. Vou medir a densidade. Se tiver exatamente igual a 1 grama por centímetro cúbico, então é água, certo? Se tiver um valor diferente, ou pode ser uma mistura, que ela pode não estar sozinha, né? Ou pode ser uma outra substância, né? É tudo tabelado, ok? Já a mistura, pessoal, ela não vai ter esse comportamento. Por exemplo, se eu colocar água e álcool, né? Numa mistura, eu vou medir, eu vou aquecer, nós vamos perceber que uma mistura qualquer, no caso, onde vai ocorrer a fusão, tá vendo aqui, ó, de sólido para líquido, a temperatura ela fica aumentando, ó. Tá vendo? Ela tá aumentando daqui para cá, ó. Ela não fica constante, ela não fica esse patamar, né? Na pura eu vou ter esses dois patamares, esse aqui fixo e esse de cima fixo, né? Na mistura, quando vai ocorrer a fusão, a temperatura fica aumentando. Quando vai ocorrer a ebulição, a temperatura também fica aumentando. Então, eu sei que isso aqui não é uma substância pura, mas sim uma mistura. Pode ser uma mistura, né, de água com vinagre, água com alguma coisa lá, com outro componente, com algum sal dissolvido, né? Isso é uma mistura, certo? Nós temos dois tipos de misturas, a eutética e a azeotrópica. A eutética é aquela mistura em que a temperatura de fusão é constante, ó. É como se eu fosse, por exemplo, dar um exemplo aqui, a solda comum, aquela que a pessoa vai usar para fundir metal, né? A solda comum, ela é uma liga ela contém estânio e chumbo, se eu não me engano. É estânio e chumbo, né? Então, por exemplo, tanto o estânio quanto o chumbo, eles têm temperatura de fusão diferente, mas se eles estiverem misturados, a temperatura de fusão vai ser constante só para essa mistura. Então, bem aqui na fusão, ó, vai ficar constante, não vai variar, tá? A eutética é uma mistura que ocorre entre sólidos, certo?
Nós temos só mistura entre sólidos, por exemplo, o ouro, né, 18 quilates, que tem cobre e ouro, né, o aço, aí ela vai ter essa característica, mas no intervalo que eu tenho para ocorrer a ebulição aqui, ó, esse intervalo de ebulição varia, ele fica aumentando, certo? Então, quando eu tenho a fusão constante e a temperatura de ebulição aumentando, eu tenho uma mistura eutética, eu tenho uma liga, pode ser uma liga metálica, né? Pode ser a solda comum, alguma coisa assim. E a azeotrópica é aquela em que a temperatura de fusão é que vai variar, vai ser o contrário dessa daqui, tá? Desse gráfico. A azeotrópica, ela só ocorre entre líquidos, tá? Que é o caso lá do vinagre, né? Do álcool doméstico. Vinagre, álcool doméstico. Se eu for aquecê-los, eu vou perceber que quem vai variar é a temperatura de fusão e a de ebulição vai permanecer constante, definida. Seria o contrário desse gráfico aqui, ó. Aqui variaria, né? Subiria um pouquinho e aqui permaneceria constante, tá? É um exemplo de mistura, né? Eutética. Nós temos dois tipos de mistura. Quando ocorre entre sólidos, eu chamo de eutética. Quando eu tenho entre líquidos, ocorre, eu chamo de azeotrópica, tá bom? A alotropia eu já expliquei na aula passada, né? Que é o fenômeno em que um elemento químico ele pode formar substâncias simples diferentes, né? No caso, o oxigênio, ele pode formar o gás oxigênio, que nós conhecemos, né? Que é uma substância simples, e o ozônio, né? O oxigênio é o gás comburente, né? É o da respiração que nós utilizamos, e o ozônio é o gás que nos protege dos raios ultravioletas provenientes do Sol. Aí tem mais outros, tem o carbono, que dá o diamante, o grafite também. Certo? Então, qual é a diferença de substância pura para mistura? A substância pura, ela vai permanecer constante, a temperatura de fusão e de ebulição, né? E ela está sozinha, a substância. A mistura, ela pode variar, ou a fusão, ou a fusão, ou a ebulição. Aí nós temos o caso das eutéticas e das azeotrópicas. As eutéticas acontecem entre sólidos, misturas sólidas, né? E a azeotrópica entre misturas líquidas, ok? Certo? Então, esse outro conteúdo aqui vai ser para outra aula, tá? Que é processo de separação de misturas. Eu vou marcar outra aula. Aí vocês já vão lendo essa apostila de vocês aí que vocês vão receber. Deixa eu mostrar para vocês aqui que no final vai ter um exercício para vocês fazerem, colocar o nome, tá bom? Olha. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aqui. Quando for enviar, né? Responder, só marcar, mas eu quero que mande todo o material, tá? Certo? Aí não está numerado, mas aí vocês podem numerar. A primeira está numerada, a outra eu esqueci de numerar, né? Aí vocês vão vendo direitinho quais são as questões, se eu não me engano, são 10. Tá? Aí eu vou respondo o que a gente estudou agora e na outra aula, na semana que vem, eu vou explicar, ou então vou deixar gravada a aula para vocês responderem o restante, que são a separação de misturas, tá bom? Acho que é só isso mesmo. Eu vou mandar essa folhinha aí que eu risquei, tá?